Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E você deve estar se perguntando o que é isso? Você tá de cobertinha? Gente, tá muito frio. Tá muito frio. E eu falei, tá, eu preciso gravar, mas eu não consigo gravar sem não ser como cobertinha. Então, se aí tá frio também, pega a sua cobertinha e vamos assistir esse vídeo comigo. Comigo não, né? Vem me assistir. Bom, vocês devem estar se perguntando também, uai, mandou um cenário de novo? Todo vídeo eu tô com um cenário diferente, né? Eu ainda não estabilizei um cenário apenas. E também eu não estou na minha casa. Não, eu tô na minha casa. Estou na casa dos meus pais, na casa que eu cresci, mas não estou na minha casa que eu moro atualmente. Então é isso, vamos ficar mudando mesmo assim de cenários e é isso. Beleza, então vamos começar o nosso papinho de hoje. Pega aí o seu cafezinho, não sei, né? Não sei que hora que você tá assistindo esse vídeo, seu cafezinho, chazinho, seu chocolate quente. Ou sei lá, né? Vai que aí tá calor também. Mas acho que eu duvido muito, acho que no Brasil todo deve estar fazendo meio frio assim. E vamos conversar sobre nostalgia. Por que a gente tá tão nostálgico, né? A nossa geração, ela parece ter esse sentimento de nostalgia, essa melancolia muito forte. Isso é uma coisa que acontece muito comigo. Eu sou uma pessoa muito nostálgica, muito melancólica, sabe? Eu gosto muito de olhar para o passado e ficar relembrando os momentos, assim. Eu gosto, às vezes, de me prender àquilo ali para causar um certo conforto. Tanto que é uma das coisas que eu vou falar hoje também, né? Mas o questionamento é, tá, por quê? Por que a gente é tão nostálgico assim? Por que a gente está tão nostálgico ultimamente? A gente tem tido que as coisas antigamente pareciam ser melhores do que agora. Tem quesitos e quesitos, assim, né? Certas coisas antigamente não são melhores do que são agora. Obviamente, tem coisas agora que são muito mais evoluídas, né? Graças a Deus, muito melhores. Só que eu acho que é o sentimento das pequenas coisas que a gente sente falta, assim. Que a gente acha que era melhor no passado. Parece, eu tenho essa sensação, eu acho que a gente tá tendo essa sensação, talvez pela vida corrida, pela hiperconectividade que a gente tem, de que tudo no passado era melhor. Né? Parece que tudo antigamente era melhor, quando era criança era tudo tão melhor. A gente não consegue nunca estar satisfeito com o agora. Até questão de, ano passado tava melhor do que agora. Às vezes tem dessas também, né? Parece que o agora nunca tá bom. Parece que sempre antes estava melhor do que agora. Acho que as gerações que mais sentem, né, essa nostalgias é os millennials, eu não sei falar direito, e a geração Z, que fica nesse looping, né, de nostalgia. Essa nossa nostalgia tão desenfreada, eu acho que tem a ver com o conforto. Acaba que estar ligado a certos períodos ou ao passado pode ser, para nós ou não, um refúgio emocional. Tem alguns estudos que falam que a nostalgia, ela ativa partes do cérebro relacionadas à recompensa e ao conforto. E isso acaba funcionando como um analgésico emocional nesses tempos tão incertos que a gente tem vivido. A gente tem uma certa ansiedade sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro, então acaba que o nosso passado ele é reconfortante. E por o nosso futuro ser muito incerto, por várias questões, sejam elas econômicas, climáticas, pessoais, o passado em si, ele parece mais confortável, né? Porque assim, a gente já sabe o que aconteceu mesmo, tava tudo bem lá, então a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Então é bem mais tranquilo, né, estar com a cabeça lá naqueles tempos que já se foram. E outra coisa também, que isso aí é um sentimento que eu carrego muito, de que parece que a infância dos anos 90, 2000 foi a última infância sem a hiperconectividade, né? O digital introduzido na nossa vida. Tão gostoso você parar pra lembrar
daqueles seus tempos de criança, ou até para pessoas mais velhas, não os tempos de crianças, mas os de adolescente ou de início da vida adulta, em que era tudo no offline, né? Para as crianças, elas brincavam na rua, elas inventavam as brincadeiras. Tem uma coisa que eu tava conversando com o meu namorado esses dias, que é a dificuldade que as crianças têm hoje em dia de brincarem sozinhas. Gente, parece. É impressionante. Elas não conseguem brincar sozinhas, não conseguem inventar uma história na cabeça dela. Eu lembro que assim, eu tinha várias Barbies, e às vezes quando não tinha ninguém pra brincar comigo, eu pegava as minhas Barbies e eu criava a melhor história desse universo. Eu fazia todas as falas dos personagens e a história ia fluindo e eu ia brincando, sabe? Tem também muitos vídeos meus. Eu acho que seria muito interessante se eu conseguisse colocar eles aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu tô sem nenhum notebook assim pra pegar eles. Uns vídeos meus da infância, brincando no quintal aqui de casa. E tipo assim, eu filmava, era dos primeiros celularzinhos mesmo, de botão, que só tinha a câmera do meu pai. Eu gostava muito de filmar, eu brincando. Tipo assim, eu filmava assim como se fizesse parte da história, sabe? Tem vários vídeos meus lá no quintal de casa brincando. E é muito legal ver isso, eu adoro ver isso, sabe? É aquilo, né? Era o offline, a gente tava tão presente nos momentos, a gente tava tão lá, né? Hoje parece que a gente nunca tá lá, a gente tá sempre aí. No caso, aqui, a gente tá sempre conectado de alguma forma. Nunca é só a gente com a gente mesmo. Sei que tem como a gente fazer esses momentos nós com nós mesmos sem o digital, mas uma hora ou outra a gente vai acabar voltando, né? Mas voltando no gancho, né, que as crianças não conseguem, parece que mais brincarem sozinhas. Perdeu-se essa criatividade ou esse conseguir ficar sozinha, parece que elas estão sempre dependendo de atenção de alguém. Sendo que assim, gente, é certeza que você, uma pessoa, não sei qual a idade sua, mas você já brincou muito sozinho. E era incrível, da mesma forma como era incrível brincar com os amigos também. E outra coisa também que entra muito nessa nostalgia são músicas e filmes. A gente tem aquela estranha sensação, eu pelo menos tenho uma estranha sensação de que as músicas pareciam ter mais qualidade do que as músicas de agora. Tem uma coisa que eu gosto de comparar muito, isso não faz nem muito tempo. Isso não faz nem muito tempo, se for parar pra pensar. Eu sou uma pessoa que escuta muito K-pop. E o K-pop eu vejo que ele mudou muito, sabe? De um tempo pra cá. Tanto que tem as gerações do K-pop, né? E assim, as músicas do K-pop antigamente, eram músicas mais bem elaboradas. Assim, elas repetiam os refrões, obviamente, mas não repetiam a mesma coisinha ao mesmo tempo. E as coreografias, cara, que coreografias, porque era muito difícil de pegar. Hoje em dia, né, o K-pop se adaptou ao formato, né? São músicas mais chicletezinhas, músicas que dá pra fazer vídeos no TikTok. As danças são danças que qualquer um consegue reproduzir, são danças mais fáceis. Então eu sinto que a qualidade vai caindo um pouco, porque parece que vai ficando tudo igual. Tem também as questões das músicas antigas mesmo, sabe? Músicas assim são tão gostosas de ouvir, eu não sei. Esse acústico, assim, a forma que elas eram cantadas parece que estava dentro de uma caixa, assim, mas é tão gostoso de ouvir. E também os filmes. Tem uma coisa que eu gosto muito de assistir, são filmes antigos por conta daquela estética, sabe? As filmagens em si, as cores, né? Às vezes até câmeras analógicas em si, né? Traziam uma cor diferente pros filmes. Agora, hoje em dia, tudo bem 4K mesmo, né? Não que isso seja ruim, nossa, que bom que a gente tá evoluindo, né? Mas acho que a gente tá falando desse sentimento de nostalgia em si. Assim, nesse vídeo eu não vou estar trazendo muitas explicações psicológicas e tudo mais sobre o porquê que a gente se sente assim. Eu acho que eu tô mais compartilhando o que eu sinto com vocês e que eu acredito que talvez vocês possam sentir também. É mais ou menos nessa perspectiva que eu tô gravando hoje. Então, se você tá sentindo falta de explicações de tipo assim, por que isso acontece? Nem eu sei muito bem. Eu tô tentando falar, mas
É mais um bate-papo mesmo. E outra coisa também, né? Eu sempre falo muito de redes sociais nos meus vídeos, mas uma das coisas que eu acho que faz toda a diferença pra gente ter esse sentimento de achar que o passado era melhor é a ausência das redes sociais, né? Não tinha. Não tinha com quem a gente se comparar, não tinha com quem a gente vê a rotina, as cobranças e tudo mais, não tinha o que a gente ficar postando. Então acho que a gente se sentia menos pressionado na vida. Lembrei de uma coisa, agora falando de redes sociais, quando falo de rede social eu lembro muito de Instagram. E de Instagram, o início do Instagram pelo menos, eu lembro muito de fotos. E se tem uma coisa que era bacaníssima, era o fato das famílias, no geral, terem álbuns de fotos, vários e vários álbuns de fotos. As fotos eram reveladas e colocadas, né, naqueles álbumzinhos. Eu acho isso muito bom, porque até hoje eu pego os álbuns dos meus pais, ou meus mesmo de quando eu era criança, e aí eu olho, eu fico, nossa, pensa, né, ali era só aquele registro mesmo, a gente não ficava registrando o tempo todo, esperando a foto perfeita. Muitas das vezes, né, essas fotos foram tiradas em câmeras analógicas, então assim, o filme tava lá, o filme tem a quantidade de fotos lá que você pode tirar, e tirou, e é isso aí, se ficou bom, se não ficou, você vai saber só depois. Então parece que a gente dava mais valor, né, para aquela foto do momento, tirava aquilo e ia aproveitar o momento em si. E esse fato de colocar as fotos nesses álbuns é muito gostoso, porque é algo que a gente pode pegar hoje em dia e olhar, sabe? Ver aquilo ali e não só, eu odeio isso, entrar no meu Google Fotos e ele tá lotado e não tem espaço mais pra nada. Eu queria muito poder começar a selecionar fotos do meu ano. E cada ano, pelo menos, ou a cada, por exemplo, se eu fizesse uma viagem muito importante, fazer álbuns de fotos revelados, sabe? Eu sei que eu não... Talvez isso fique um pouco caro, eu não sei exatamente quanto que tá pra revelar as imagens. Só que eu comecei a juntar algumas fotos esse ano no meu próprio celular. E que se tudo der certo, eu pretendo revelá-las e montar um álbum no final do ano. Então vai ser o álbum de 2025. Isso é uma ideia muito legal. E tem bem a ver, né, com aquilo que a gente fazia. Aí vem a nostalgia. Mas voltando aqui ao gancho, por mais que a gente tá nessa era tão conectada, eu sinto que as marcas, as empresas, elas sabem que a gente tem esse sentimento de nostalgia e que a gente gosta das memórias, tanto que tem várias coisas também hoje em dia que elas são feitas baseados em épocas passadas, né, para trazer de volta aquele sentimento pra gente. É um marketing nostálgico, basicamente. Um marketing retrô. O retrô tá tão na moda. Meu Deus, eu fiquei parecendo uma velha falando isso. O nosso consumo, ele é muito guiado pelo afeto, né? Então essas coisas, eles sabem, as empresas sabem que a gente vai consumir. Por isso elas trazem isso. Tem uma música nova que eu escutei ontem do Eilidh, que chama Come to Dance, eu acho. Eu não sei. Só sei que assim, a batida da música, ela é muito, a batida em si, ela é muito nostálgica, eu não sei, eu acho que eu já escutei ela em algum lugar, sabe? Ela não é uma batida de agora, é como se ela fosse algo do passado mesmo. E eu acho que a empresa sabe disso, ela coloca isso justamente pra poder, né, captar a pessoa e conseguiu me captar aí, porque eu tô viciadíssima nessa música. Uma coisa também que faz a gente ficar muito preso, assim, que eu acho que parece que hoje em dia a gente não tem aqueles rituais pra vida adulta muito bem definidos, né? Porque eu acho que antigamente estava tudo muito claro. Passar pra vida adulta era isso aqui, agora, neste momento aqui. E hoje em dia a gente não sabe, tem adolescentes de 40 anos e adultos de 20. Assim, é tudo muito... Ser adulto hoje em dia eu acho bem difícil, sim. Não sei se sempre foi, ser adulto é difícil, né? Mas assim, tá difícil ser adulto, né, gente? As contas pra pagar,
as crises imobiliárias e tudo mais, é bem difícil mesmo. Tem o famoso FOMO também, que é o medo de estar, né, ficando para trás. Eu tenho gravado episódios sobre 20 coisas que eu aprendi na crise dos 20, e nesses episódios eu acho que eu já consegui tratar em um episódio dele muito bem isso sobre achar que está ficando para trás. E também a gente sente saudade de quando a nossa vida ela tinha um progresso muito claro, sabe? Parecia tudo muito bem estruturadinho. Sabe que a nostalgia ela vai virar um consolo, porque a gente não vai ter os mesmos marcos que os nossos pais tiveram, né? Porque assim, pelo que eu sei, os meus pais, perto da minha idade do meu irmão, acho que na idade do meu irmão, assim, eles já estavam se casando já e moravam juntos, assim, tipo assim, gente, eu não me vejo me casando por agora e não tendo dinheiro pra ir morar sozinhos, assim, eu falo, nossa, uau, eles moraram, tiveram a casa deles já, assim, pode até, não sei se foi comprado ou não, mas já tinham, sabe, cedo assim, já trabalhavam, se viravam, teve os filhos ali. Eu parece que não me vejo ali nesse lugar, parece que eu tô atrasada, né? Então acho que a gente abraça a nostalgia pra gente não se sentir tão atrasada em relação aos nossos pais. Mas uma coisa a gente pode falar, o nosso cérebro ele apaga as coisas ruins, ele tende a lembrar das coisas melhores. Será que o nosso passado era tão bom assim? Vocês lembram quão difícil era entrar num joguinho na internet pra jogar, o tanto que demorava, aquele negócio demorava a carregar horrores? E hoje em dia é rápido, né? Ok, parecia que tudo era melhor, mas será que tudo era melhor mesmo? A gente tem esse sentimento, né? Mas nem tudo era melhor assim. Era difícil. A internet de escada. Eu vi isso esses dias em um vídeo de um cara que ele tava fazendo alguma coisa sobre anos 2000 assim. E querendo ou não, no final de tudo, o passado parece melhor só porque a gente já sabe como ele terminou. Por isso, então, o sentimento de nostalgia. A gente sabe já o que aconteceu, não dá toda aquela incerteza na gente. A gente já sabe como vai terminar mesmo. É por isso que a chuva que você viu chover em 2006 parece mais gostosa do que a chuva de hoje. Bom, eu acho que eu já falei demais, já refleti demais. Só que, bem, eu acho que é isso. A nostalgia tá aí pra, infelizmente, confortar a gente do nosso presente. Não que isso seja a forma mais saudável de lidar com as coisas, mas é uma grande realidade. E quero que você me conta aí o que esse vídeo fez te lembrar. Qual época da sua vida? O que você tem saudade? O que você acha? Por que você acha que a gente tá tão nostálgico assim? Comenta aqui embaixo, me diga o que vocês acharam do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe isso com pessoas nostálgicas como você. E é isso, um beijo pra vocês. Tchau!